Pô, queria que você contasse um pouco mais sobre você, aonde você se formou, quais são as tuas... por que você resolveu estudar sociologia e tal? Porque eu resolvi passar fome na vida, abertamente. Eu falei, não, vou passar fome. Eu sou formada, na verdade, em Ciências Sociais. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UFRPE, porque eu não sou formada aqui, eu sou formada lá em Recife. Eu morava em Recife há pouco tempo. Lá Eu sou de São Paulo, mas eu morava em Recife. Na Federal do Recife. Isso, de Pernambuco. Legal. E depois eu fiz um mestrado em Sociologia na UFPB, também seguindo a carreira de passar fome, decidida a passar fome. E aí eu concluí o mestrado, acho que em 2021, ano passado. Ano passado concluí esse mestrado em Sociologia. E aí, como eu entrei em Ciências Sociais, eu entrei muito despolitizada. Durante a minha formação, eu não era uma pessoa politizada. Eu fui totalmente politizada dentro da universidade. E aí eu me tornei feminista e comunista, de carteirinha, assim, bem... Como padrão, afim. né? Um caminho padrão. Sim, né? porque você não tem acesso, ou você tem um acesso muito restrito a outros tipos de pensamento. Então, mesmo que seja uma universidade, não tem essa ideia de pluralidade de pensamentos. Majoritariamente... Mas é importante, você virou lá na universidade. Lá dentro, eu era totalmente despolitizada. A minha educação de base, eu sempre estudei em escola pública e a nossa educação sempre foi voltada para passar no Enem. Isso aí. Por incrível que pareça, a nossa educação, de fato, era voltada a ter o domínio técnico de coisas. Então, de matemática, de português, de uma redação. Quando eu entrei na universidade, assim, nas primeiras aulas, os professores foram muito claros. Os próprios professores te falam isso. Que aqui é um curso para quem acredita em marxismo, que aqui é um curso para quem quer ser militante. O próprio corpo docente te leva a isso. E é muito difícil aí você vai perguntar, tá, mas você nunca pensou por você mesma? Mas é muito difícil quando você não tem um acesso antes a alguma coisa. Sim, eu era nova, eu tinha uns 19, 20 anos na época. O Schoffen acha que tudo tá certo, né? Porque ele é burro. E aí, você é muito levado a isso, porque a forma também... A doutrinação, ela não acontece assim, olha, ajoelha aí no milho, vai lá. Não, ela acontece na sutileza. Aquilo dali que te é apresentado como se fosse um degrau a mais, como se você estivesse acima da humanidade. Inclusive, eles têm isso. A esquerda, ela tem essa ideia de ser moralmente superior às outras pessoas, não só intelectualmente, mas moralmente. Então, aquilo dali vai te levando para esse caminho. E aí, quando eu rompi com isso, quando eu finalmente comecei a romper com isso, foi quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, que deve ter, sei lá, acho que isso foi no começo da pandemia, faz pouco tempo.